Gabi, quero saber uma coisa sobre você antes de apresentar a nossa convidada. Como que é essa geladeira? Vazia. Então você não tem problema de organização. Não, eu tenho sim, gente, brincadeira. Tem algumas coisas que eu guardo lá na minha geladeira por razões óbvias. Só que assim, onde tem espaço a gente vai colocando ali. Ai, Thalita, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, A Thalita é personal organizer, então uma organizadora particular que vai nos ensinar truques de como deixar a geladeira em ordem. É isso, Thalita? É isso mesmo. Quando a gente fala em bagunça, ela se instala em todo lugar, né? E um dos lugares é a nossa querida cozinha, onde tem a despensa, a geladeira. E aí o que começa a acontecer? A gente perde a validade dos alimentos, impacta no bolso. Sim. A gente às vezes é acometido por algumas praguinhas, né? Tava até conversando nos bastidores sobre as 1001 pragas que atacam esses lugares. Então as dicas hoje vão impactar também no bolso e na saúde das pessoas. Se tem um lugar da casa que não pode ter bagunça, esse lugar é a geladeira, né? Exatamente. Não, lá em casa é assim, a cozinha é tão bagunçada que quando eu recebo visita eu só fecho a porta, assim, pra não passar aquela vergonha. Tem que ser fácil para atacar de madrugada. Exatamente. Sabe o que eu faço na minha geladeira? Eu coloco tudo bem na frente, então é como se ela não tivesse espaço. Porque eu não uso pra trás, aí fica só uma primeira linha. Eu vou te mostrar. E você vai me ajudar, então, a organizar tudo isso. Claro, Por onde começamos essa aula? Bom, vamos conhecer aqui a nossa conhecer a geladeira. Essa aqui tá arrumadinha Tá já. arrumadinha. Dan. Olha só, tá mais cheia do que a de lá de casa. Aqui a gente colocou alguns alimentos ilustrativos para mostrar a disposição deles. Tá. Mas o primeiro passo mesmo é lidar com a sujeirinha que tem na geladeira. E aí eu trouxe uma dica bem prática, a gente sempre conversa aqui sobre essas dicas. Um balde com água e apenas 6 gotinhas de detergente neutro. Tá. Pingou as 6 gotinhas, você tem lá o seu paninho umedecido, né? E esse paninho, você vai primeiro fazer a parte de higienização superficial da geladeira. A gente Só vai com isso, tirando todos os itens, apenas detergente neutro. Tá. Fez a limpeza, aqui a gente está fazendo uma demonstração apenas, né? Primeira etapa, limpou toda a geladeira, pode passar pelas prateleiras, pode passar por esses recipientes internos. Então, nada de produto químico forte, que deixa Nadinha. cheiro, só água Só e água detergente. e 6 gotinhas de detergente no balde. Qual que é o principal Apenas. produto que é o mais errado que as pessoas usam com frequência na limpeza da geladeira? Normalmente, produtos do estilo... que tô tentando não falar a marca aqui. Aquele que mancha a roupa de branquinho, sabe? Água sanitária? Isso, boa Sabemos. lembrança. Então, tudo que tem uma química muito forte vai interferir no odor da geladeira e também na relação com os alimentos, Sem né? dúvida, né? Algo tóxico perto de comida não combina. Exatamente, casquinha de frutas, Pelo amor de né? Deus. Não, jamais. Essa primeira etapa é o que a gente chama de limpeza externa, né? Tá. Só que a gente também lida com muitas bactérias e oscilação de temperatura. Aí vem aquele nosso amigo querido, amado, vinagre de álcool, que a gente encontra baratinho, vocês me cansam de ouvir falar dele aqui. Pingou o vinagre de álcool, a gente vai para a segunda etapa e aí vai passar o paninho de novo em todas as partes. O que o vinagre vai promover? A desinfecção, ele é um bactericida natural. Tá. E aí mata lá os bichinhos que podem grudar no seu tomate, no seu ovinho. É um coringa, né? É um Nesse super caso, você coringa. vai usar só o bicarbonato, desculpa, só o vinagre, ou você Só vai o uni-lo vinagre. com o bicarbonato? Que eu bem sei que você gosta dessa Eu dupla, né? gosto. É que nem vocês aqui, né? Tem uma dupla que funciona bem. Ela gosta. Gente, o bicarbonato dessa vez vai sozinho. Tá. Como ele vai ser? Ele vai ser parecido com o nosso desodorante. Qual é o papel dele aqui? A gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato na água, borrifar. Ele vai ser como um desodorante da geladeira. Ok. Então ele vai tirar aquele cheiro, buscar um pouco aquele cheiro que alimento que às vezes a gente esqueceu. Qual que seria a medida, a proporção de bicarbonato para Uma colher de bicarbonato para mais ou menos 500 ml, Tá. né? Não tem uma dosagem super específica. O importante é que depois dele espumar, ele fica no recipiente, ele vai funcionar. Então são 3 etapas. Primeiro, água com detergente. Isso mesmo. Aí depois o seu vinagre, Exatamente. seu grande amigo. E finalizando com essa borrifada de água com bicarbonato. Exatamente. E aquela história de carvão na geladeira? Pois é, a gente pode usar para manter até a próxima limpeza
um pedacinho de carvão, aquele carvão mineral mesmo, Tá. aquele carvão que a Do gente usa para o churrasco? churrasco, né? Ó. Particularmente, eu gosto muito do próprio bicarbonato. Por quê? Se eu colocar num potinho raso, assim, esse de sobremesa que a gente tem em casa, eu vou alocar ele no cantinho da geladeira, lá no fundo, sem ocupar espaço. Uhum. E lá ele pode ficar por até 1 ano. Olha só. Eu coloco o potinho e esqueço do potinho. Exatamente. Ótimo isso. Como que a gente vai saber quanto tempo usar? A gente vai deixando na geladeira e toda vez que a gente for tirar tudo para reorganizar, a gente mexe um pouquinho com a colher Tá. e muda um pouquinho para ver se ele já enrijeceu. E aí ele fica com esse efeito de tirar o odor. E se fosse o carvão, eu tenho que deixá-lo por quanto tempo? Mesma coisa, pode deixar pelo mesmo período. O que acontece é que às vezes você está sem luva, alguma coisa, não Suja, quer né? pegar para sujar a mão, mas o efeito natural é o mesmo. Legal. São 2 amigões aí. Dicona. Às vezes voltou do churrasco, né? Não é sobrou nada, coloca. E de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa limpeza geral? Mais ou menos uma vez ao mês é interessante. Que é mais ou menos o nosso ciclo de compras, né? Uhum. Aí se você tem aquela família de 7 pessoas, 5 pessoas, macarronada da mãe no domingo, aí pode diminuir para 15 dias, Caso porque da você minha vai avó ter é assim. Vai Caso ter da muito minha avó é movimento assim. na geladeira, né? muito movimento. Mas aí como é que faz para voltar tudo isso para a geladeira depois, né? Muito simples, gente. A gente tem alguns mitos, né? Então a geladeira ela foi feita, né, com algumas partes específicas para alguns alimentos, Tá. né? Primeira dica. Os ovos, normalmente, a gente via muito antigamente... Na porta. Eles aqui na porta. Antigamente não, ainda hoje. Ainda tem né? algumas, né? É? Gente, os ovos, eles precisam ser armazenados entre a primeira e a segunda prateleira da geladeira, preferencialmente numa caixinha fechada. O que acontece? O ovo, ele é como a nossa pele, fininho. Tá. E ele sofre com a alteração da temperatura. Na porta, se a gente deixar aqui, toda hora que a gente abre a geladeira, principalmente se a Ele gente, vai né? ser impactado, Euzinho. Aí a gente oscila a temperatura. Tá. Às vezes a gente não fecha. Já ouviu aquele ditado? Oh, na porta de geladeira. Bate a porta da geladeira, cria ranhuras. Tá. E também é onde está exposto, como a nossa pele, ao pó, ao ambiente. Então, ele pode ter mais contato com contaminação. Aqui dentro não. Ele fica bem refrigerado e pode reparar que os companheiros dele também requerem refrigeração. Leite, manteiga, requeijão, todos os embutidos como queijos, às vezes mortadela, né, salaminho, essas coisas que precisam ser consumidas muito rápido, elas ficam onde? Na primeira prateleira da prateleira. Então, geladeira. todo mundo junto. A turminha do ovo unida. Na Todo primeira mundo. prateleira. Eu tomei uma bronca uma vez Lá- dos telespectadores aqui do Revista da Cidade, que eu fui fazer um story zoando lá em casa, né, mostrando a pobreza da minha geladeira e tinha ovos nas portas. Gente, eu recebi tanta bronca do pode. pessoal. Mas Tanta as geladeiras bronca, que nunca mais eu modernas, coloquei. elas vêm já com um Caixinhas. local pra você colocar dentro, A minha eu comprei né? em 2017, olha Não só, tem veio? 2 anos. Não, É na porta. recente, muito É recente. super recente. Pois é, 2017. É Ó, nova da mesmo. diretora também é nova e também é na porta. Então não é Pois uma regra. Não é uma regra. E aí, Poxa. ó, dica extra aqui. Essa bandejinha que sobrou, gente, ótima para guardar miudez, artesanato, bijuteria, olha só. lá na sua gaveta. Não vamos desperdiçar nada. Boa. Tá certa. E aí, o que acontece com o restinho, né? Vocês perceberam que aqui a gente colocou um cesto de alças? Tá. Por quê, gente? Quando a gente vai colocar a mesa de café da manhã, a gente não vai ficar caçando tudo, né? Ah, eu vou pegar o achocolatado, vou pegar o leite, vou pegar a geleia. São várias viagens. que você Várias faz, né? viagens. Ó, cestinho. Os cestinhos, eles servem para diminuir o número da nossa ação. Então a gente coloca tudo de café da manhã num único lugar. Que dica maravilhosa. Né? Isso é ótimo. Uma E ação diminui só. a bagunça, né? O cestinho ele é muito utilizado em arrumação de armários também, Exatamente. de dispensa, porque você tira uma única coisa e coloca de volta em um único lugar também. Exatamente. Então a gente diminui, né, o tempo Sim. e ganha para dormir, né? Pois é. Gente, o restante das prateleiras, É. vocês estão vendo aqui que a gente tem o famoso Tupperware, aqueles Sim. potes plásticos, né? Esses elementos, eles são aquela comidinha da sogra, da avó, da mãe, a gente vai fim sobra de do semana almoço. buscar. Aí, esses podem ficar entre a segunda e a terceira prateleira. Ok.
Alimentos, então, abertos, que serão consumidos ali, né, durante aquela semana. Ó, esse aqui a gente passa, inclusive, pra cima, né? Olha E só. o legal é que Vamos assim a gente consegue ver tudo que a gente tem. Então evita o Isso. desperdício Claro. também, né? Você olha e fala, ó, tá faltando leite pro café, tem queijo, tem ali um bolinho que eu trouxe da casa da minha avó. Aí você consome. Exatamente. É bem melhor. Tempo, né? Tempo. Sim, sem dúvida. E aí vocês viram que aqui embaixo sobrou para quem? Para os legumes, verduras, para as frutas. Por quê? Eles, diferentemente aqui dos laticínios, precisam de menos refrigeração. Tá, entendi. E aqui uma segunda dica. Não precisa lavar para guardar na geladeira. Por quê? Quando a gente lava quando for consumir. Tá. Quando a gente lava, é como a nossa pele. A gente não esfolia, tira a maquiagem, A né? diretora já fazendo um monte de besteira na casa dela, falando, ó, eu lavo tudo antes de pôr na geladeira. Eu não aí, lavo. diretora. É, não Mas Perdendo precisa. comida à saquinho. toa em casa. Ó, eu tô vendo que você deixou aqui sem saquinho, né? Ele tá Isso. todo mundo solto. Tem que deixar assim? Aqui nós deixamos sem saquinhos porque nós temos a gaveta coberta. Tá. Pode ser que a casa tenha mais pessoas, você não tenha coberto, aí você pode usar os saquinhos ou mesmo os cestinhos até para separar. Ok. Você já deixa ali as coisas em comum, os preparos, né, à mão. E aí, a gente só lava na hora de usar. Quando a gente lava, a gente está fragilizando um pouquinho mais o alimento e mais. A gente está colocando água e a água vira o que na geladeira? Gelinho, vira mais líquido, altera. Por isso que tanta gente vai fazer aquele molho de tomate maravilhoso, colocou o tomate na geladeira e falou, ai, ficou aguado. Exato. Olha só. Né? Então, às vezes, o pessoal quer otimizar o tempo e, na verdade, não está otimizando Não nada. está otimizando, tá Isso é uma das coisas que eu aprendi também, é nem guardar o tomate na geladeira, né? Exato. Porque os nutricionistas, até mesmo os médicos, falam que perde-se muito da propriedade do tomate, Sim. né? Isso mesmo, isso mesmo. O tomate eu guardo onde? Fora, né? Tomate fora, lá no seu cestinho, no seu armazenamento. Dispensa, né? Às vezes você tem aquela, a gente chama de fruteira no Sim, interior, né? sim, A fruteira. deixa fora. O que mais eu tenho que deixar fora da geladeira? A banana, a maçã, são... Jura? Normalmente Aí, ó, as coisas... tá vendo? Sério? Olha quem vai correr pra casa hoje. A maçã eu gosto dela geladinha, tá na gaveta. é. Tá na gaveta. A banana, eu tenho um saco que chama banana. Ah, E aí você coloca dentro e fecha e ela não amadurece. Fantástico. Por quê? Porque ele tem um alumínio, ele tem como se fosse a bolsa térmica, né? Ali ele tem um produto que conserva. Então hoje tem muitas soluções já no nosso estilo de vida, né? A gente fala que o ambiente que a gente organiza nas casas é muito diferente. Eu até brinquei com a produtora e falei, olha, as coisas da minha despensa são mínimas, eu moro sozinha, né? Sim. Então é kit básico. É muito diferente de uma casa que tem estoque, então vai variar mesmo. Tem que achar conforme a solução da sua família. bacana. Eu tenho uma pergunta pra você que foi que eu falei que eu fazia na minha geladeira, que eu deixo todo mundo assim, ó, na primeira fila, sabe? Aham. Se eu tenho bastante comida, não há espaço para fazer isso, né? Então, qual é a ideia para que eu tenha uma visão de tudo, mesmo dos itens que ficam no fundo da geladeira? Certo. A gente pode usar bandejinhas mais rasas e Ótimo. fininhas, né? Aqui a gente está colocando alguns potinhos simulando, por exemplo, um restinho de tempero, né? Às vezes algum preparo. Potinho bonito esse. Lindo, Pois né? vamos falar deles daqui a pouco? Vamos. A gente tá chegando naquele momento que... Você viu como a geladeira, ela mesma diz a que veio? Sim. O que sobrou para a porta, então? Industrializado e bebidas. Tá. Uma pergunta, essa área acima, que é mais próxima ao congelador, né, o refrigerador, o que é legal a gente guardar nessa... Excelente para embutidos. Embutidos, Sabe tá. o queijinho mussarela, Tá. aquele salaminho? Inclusive, note que ela já vem com um desenho aqui Entendi. escrito extra frio, que quer dizer mais frio aqui. Coloque tudo que for mais sensível. E essas Requeijão, coisas não? Pode também, Pode? pode. Se ele for baixinho, o que acontece é que como ela é rasa, às vezes o copinho Tá. tem que ficar deitado. Mas se for como esse aqui, que é um potinho raso, Cabe. super tranquilo. Eu não tenho isso na geladeira. Você não tem? Essa gaveta não. Eu tenho. Ah, mas a gente pode comprar, olha só. Que solução legal Olha para isso, dona de gente. casa, Tem gente. acessórios pra geladeira. Acessórios organizadores são como gavetinhas para a gente ganhar o espaço de Que cima ótimo para isso. baixo. E aí, olha só, eu consigo fazer com que conviva
às vezes, o docinho embaixo, a cobertura em cima, por exemplo. Maravilhoso. Sempre a gente está ganhando espaço de cima para baixo, de baixo para cima, com esses produtinhos. Não, isso que você fez é maravilhoso, justamente para resolver o meu problema, né? De Olha aí. conseguir ver o que tem Exato. atrás, porque a gaveta resolve. Isso mesmo, ó. Abri a gavetinha, tirei o produto, Legal! fechei, facinho, né? E temperatura? Qual que é a temperatura ideal para geladeira e ela muda no decorrer do ano, de acordo com a estação? Muda. Agora, por exemplo, nós estamos numa época do ano... São Paulo é complicado, né? São 12 estações. Gente, de Mas dia é vai assim. frio, depois Exato. esquenta, é biquíni, Deu para colocar é casaco hoje, né? Essa época a gente coloca na temperatura mediana, não Tá. precisa estar muito gelada. Ok. Até porque alguns modelos criam muito gelo, você tem que Sim. ficar fazendo manutenção, né? Então, conforme for esquentando primavera, verão, pode subir para temperatura maior. Ok. Perfeito. Aí dá para mudar. Ótimo. Vamos então falar dos potinhos Vamos. que você mencionou anteriormente. Quem são eles? Vamos lá, como a gente está falando de armazenamento e organização de alimentos, alguns deles não moram na geladeira, né? Certo. Sim. Quem não mora, a gente vem de novo com os cestinhos. O que o cestinho faz, gente? A ideia é você criar grupos ou setores para diminuir seu número de ação. Então, por exemplo, você é uma pessoa... Gabi, você mora sozinho? Sozinho. Então, é aquela rotina super prática. Sua dispensa vai parecer com a minha. Vazia? É aquela dispensa assim, refeições matinais. Ótimo. Pronto, você já tem um único cesto, tudo o que você quer para o seu café E da olha manhã. que prático isso, Muito. levar pra Não, mesa. e é uma graça também esse E depois cesto, coloca né? de volta. Muito prático. Às vezes você tem, por exemplo, uma família maior, tem crianças, tem pessoas com restrições alimentares. Você pode fazer uma prateleira de matinais e lanches e colocar lanches salgados, lanches doces, lanches fit ou leves de preparo rápido, tipo a pipoca, a gelatina, aquelas coisinhas, as barrinhas de cereal, Ótimo. lanchinho do filho. Você está agrupando numa única prateleira o setor de matinais e lanches, Tá. mas está dizendo, aqui é salgado, por quê? É conforme nossos hábitos. A hora que bate a fome, se é uma fome de doce, igual o doce que a gente acabou de experimentar aqui, não tem nada que substitua, né? não mesmo. Então tem que ser rápido. E se é uma família maior, a gente vai usar, por exemplo, aqui eu fiz um cestinho de refeições. Note que a gente tem algumas massas. Eu posso, por exemplo, tirar o grão, colocar lá no meu pote a granel. Tá. E a massa já ficou juntinho com molho, às Ótimo, vezes com mais um prático queijo ralado. E se bagunçar, vai bagunçar dentro do potinho, né? E aí Exatamente. você tem um Aquela bagunça trabalho organizada, né? só de arrumar esse pote. Exato. Aí não dá preguiça de arrumar, porque Exato. começar a organização toda de novo Gente, é o é. X da questão. Organização tem que ser simples. A gente sempre fala aqui, não é frescura. É muito pelo contrário, tem que Sim. ser prático, né? Uma coisa que, às vezes, assim, o que está no cesto está vivo. A gente está usando, está consumindo. E o que é estoque, a gente vai dispor com uma dica que tem uma palavrinha diferente, mas é fácil de guardar. Ela se chama FIFO. Em inglês, quer dizer assim, first in, first out. O que eu estou dizendo? Na frente, eu coloco o que está em uso. Tá. Sim. E atrás, tudo aquilo que está em ordem de vencimento. Assim, eu tô vendo o meu arroz, ele vai acabando, mas eu já sei que tem um saquinho atrás. Entendi. Então a gente parte pro a E granel. com uma validade que eu tenho que consumir mais rápido do Exatamente. que o outro. Que ótima dica essa. Até para controlar a economia doméstica, né? Às vezes Isso a gente é bom. compra um monte Sim, de coisa exato. achando Sim. que... E não consome, assim a gente consegue enxergar, né? Iogurte na geladeira é ótimo também, porque eu compro muitos. Eu imagino. E aí, às vezes, eu me atrapalho com a validade deles. Passa muito rápido, né? É uma boa saída. Você vai colocando ele na ordem de vencimento. Com os perecíveis. Isso Fantástico. mesmo. Que delícia, viu? Recebê-la. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Igualmente. Suas dicas são A excelentes. Thalita vem aqui e ela dá cada dica, menina. Nossa. Você tem que ver depois, pega no nosso canal do YouTube, a dica de dobrar lençol com elástico. Lençol me de Eu devendo elástico. fiquei essa. sabendo que Não, foi um sério, sucesso. É sério. Isso mudou a minha vida, a da minha diarista, a Dona Esther, tá? Um beijo pra você também, que a gente depois vai fazer o desafio lá em casa. A Thalita tem dicas ótimas, por isso que a gente faz questão de Ótimo. tê-la Então aqui. você também que não assistiu, acesse o site do Revista da Cidade e assista essa e outras matérias. E eu sei que você volta, né? Porque é uma volta. queridinha desse Conta aqui o programa. restinho do segredo. Vou deixar aqui o site da Thalita, que é kiro.com.br. Kiro é com K e 2 Is, tá? Então, kiro.com.br. Muito obrigada. Foi um querida.
prazer conhecê-la. Igualmente. Até mais. Obrigado, Quero ver esse meu amor. lençol depois. Pode nas redes deixar. sociais. Tem um vídeo pra te mostrar.